Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, apresentaram na última segunda-feira 64,9 bilhões de reais em propostas de corte de despesas e aumento de receitas. São ações do pacote fiscal que dependem da aprovação do Congresso Nacional. São 9 propostas para reduzir as despesas do ano que vem. Entre elas, o adiamento para agosto do reajuste dos salários dos servidores públicos, o que pode render 7 bilhões de reais aos cofres do governo. Os concursos públicos também seriam suspensos em 2016, resultando numa economia de 1,5 bilhão de reais. Já o corte com o custeio administrativo do governo, que inclui aluguel, transporte, segurança e gastos com passagens aéreas e telefone, por exemplo, além do corte de cargos comissionados, somaria 2 bilhões de reais em economia. O planejamento anunciou ainda o corte de 4 bilhões e 800 milhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida, que seriam compensados com recursos do FGTS. Por fim, o governo cortaria 3 bilhões e 800 milhões de reais do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e o mesmo valor da saúde. O mínimo de gasto com saúde vai ser cumprido, como manda a lei e a Constituição, e ele vai ser cumprido como? Como ele já é cumprido, com o direcionamento das emendas parlamentares impositivas, que hoje 50% vai para a saúde. Nossa proposta é que esses 50% que vão para a saúde possam ser direcionados para os programas prioritários do Ministério da Saúde. Já para aumentar a receita, o governo propôs o relançamento da CPMF, o Imposto sobre Movimentação Financeira, com alíquota de 0,2% e duração de 4 anos. Também subiria o Imposto sobre o Ganho de Capital. As duas ações renderiam 28 bilhões e 400 milhões de reais no ano que vem. A prorrogação da vigência da lei original de 1996 da CPMF, seria o caminho que traria menor distorção à economia, seria o caminho com menor impacto inflacionário para se levantar uma receita deste vulto. Seria também o mais distribuído, ou seja, esse é o imposto que, vamos dizer assim, incide tanto nas atividades de lazer quanto nas atividades produtivas. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o economista Carlos Alberto Maranhão. Boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem, obviamente, o governo vai enfrentar muita dificuldade para aprovar esse pacote. Quais são os pontos mais controversos? É você pegar uma economia em recessão e tentar acelerar essa recessão. Porque o que diz a economia é que, num período de recessão, uma das coisas que não se coloca é aumento de imposto. Porque você tem toda uma cadeia produtiva e a contribuição sobre movimentação financeira ela já vai incidir na matéria-prima até o momento que o consumidor for sacar o dinheiro do banco para comprar esse produto. Quer dizer que vai ser um efeito em cascata. Efeito em cascata e também em característica progressiva. O que as pessoas querem saber é de que forma esse pacote vai realmente impactar na vida da população. Você hoje diminuiu o poder de compra quando você diminui a renda das pessoas. Quando as pessoas não têm capacidade de comprar como comprava antes, significa dizer que ela vai comprar menos. Então, o que ocorre? Quando você coloca um imposto, quem produz vai ter que fazer a compensação desse imposto. Vai fazer aonde? Para quem vai comprar da mão dele. Se essa pessoa já estava com uma renda menor, imagina agora com esse novo imposto. Bom, os sindicatos já assinaram também com reprovação a esse pacote, né? O trabalhador realmente é o que vai ser mais penalizado? Eu acredito que a sociedade como um todo, porque se eu for tentar estratificar ou tirar como se fosse uma forma de apêndice ou só uma parte pequena, o trabalhador, a gente esquece que nós temos um país inteiro sofrendo com a recessão de hoje. Então, está sofrendo as empresas porque não estão podendo vender e estão demitindo. Estão sofrendo as famílias quando tem um ente dessa família que fica desempregado. E sofre o próprio mercado porque não vai ter mais pessoas comprando. O aumento de impostos aliados a essa redução, a esse corte de gastos do governo federal, é a única alternativa para a crise? Onde é que o governo errou aí? Aí eu vou ter
só voltar um pouquinho. Existem duas diferenças. Uma é o aumento de imposto, outra é o corte de gasto. O governo lançou um pacote com 3 medidas. O governo lançou, primeiro, ele quer colocar um tributo em forma de contribuição, que é a CPMF. Outra que ele colocar um imposto em cima de movimentações e transações imobiliárias. E outra, ele quer fazer os gastos. Só que o gasto dele só representa 2%, aonde deveria ser maior. Ou seja, quem vai pagar a maior parcela vai ser o contribuinte normal, vai ser a população em geral. Porque você viu agora mesmo o Levi e o outro ministro colocando que de tudo as reduções estão indo, principalmente na característica mínima do consumo próprio. O que é que eu digo de característica mínima de consumo próprio? Os serviços como saúde estão sofrendo cortes e eles estão pedindo movimentação para melhorar a previdência. Serviços como o PAC, que pega uma cadeia produtiva de muita gente, como que é a construção civil, vai ter corte, mais pessoas desempregadas. Então você vai ter uma cadeia em que todo o trabalhador que faz parte da família brasileira, dos 5.570 municípios desse país inteiro, vai sofrer. Só para finalizar, tem como antever um cenário para 2016? 2016, com praticamente uma perda do PIB, do Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz, e com o cenário político se apresentando em não aprovar ou aprovar, mesmo querendo ter o impacto de juntar todos em prol de melhorar a economia, a linguagem econômica diz que se você não fizer o dever de casa, que é gastar menos e arrecadar mais, não vai ter como você ter superávit primário. Ou seja, nós não temos cenário porque não temos as empresas podendo vender seus produtos. Se elas não estão vendendo seus produtos, elas não vão ter como pagar seus funcionários. Se não tem como pagar seus funcionários, os funcionários não vão ter como pagar o mercado como um todo. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, estamos disponíveis.